o Supremo Tribunal Federal endureceu as restrições contra Jair Bolsonaro e determinou que ele passe a usar a tornozeleira eletrônica, cumpra recolhimento noturno e fique fora das redes sociais. As medidas fazem parte das investigações sobre a tentativa de golpe e a organização criminosa que planejou atos contra a democracia. Mas a operação também revelou outro movimento perigoso em curso. A família Bolsonaro tem aumentado a pressão não só sobre o STF, mas sobre o próprio Brasil. No final de semana, o Eduardo Bolsonaro ameaçou servidores da Polícia Federal e defendeu a imposição de sanções e tarifas ao país. Segundo investigações, o grupo tentou usar o governo dos Estados Unidos para pressionar o Brasil economicamente, na esperança de conseguir uma anistia para o ex-presidente Bolsonaro. Uma estratégia que expõe o país a um jogo de chantagem internacional, enquanto o STF tenta fazer valer a lei. Segunda-feira, 21 de julho de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o Democracia com mais educação. Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Temos aqui um Em Detalhes ao vivo nessa segunda-feira, dia 21 de julho de 2025. E Juliana Dalpiva está comigo aqui mais uma vez. Quando tem Detalhes ao vivo, vocês já sabem que provavelmente alguma novidade, ou no julgamento do Bolsonaro, ou tem operação da Polícia Federal, enfim, tem novidade. Ju, bom dia para você, é um prazer ter você aqui mais uma vez. Bom dia, Gabi. Bom dia para a nossa comunidade que acompanha a gente aqui no ICL e aqui no Em Detalhes em especial. Vamos falar e vamos tentar explicar para todo mundo o que é que está acontecendo. Vamos tentar, e a gente já tem o pessoal aqui no nosso chat acompanhando para avisar todo mundo que está no YouTube com a gente que pode mandar pergunta e eu posso fazer um filtro aqui para passar para a Ju. Mas vamos começar falando sobre Jair Bolsonaro, sobre tornozeleira eletrônica e todas essas medidas cautelares que foram uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Se não fosse um ex-presidente, se não fosse Jair Bolsonaro, a primeira pergunta que eu quero te fazer, teria sido prisão preventiva? Bolsonaro pode ter tido até sorte, se pensar. A gente conversou na semana passada, na sexta-feira, com diversos juristas, advogados, sobre como justificaria, pela quantidade de questões ali que foram colocadas nesse documento do STF, que justificaria, sim, uma prisão preventiva. Mas, levando em consideração o contexto político, o Alexandre de Moraes pode ter sido talvez até cauteloso. Se a gente olhar para o Braga Neto, né, Ju, não é nem tão grave, claro, tentar influenciar a família do Mauro Cid é grave e ele continua preso. Mas, se comparar com o caso do Bolsonaro, justificaria, né? Gabi, eu acho que o que está colocado muito é a questão da tensão, mas se a gente olhar para os requisitos de prisão preventiva, essa situação internacional ela é toda inédita, né? Ter um deputado federal que é filho de um ex-presidente da República pedindo e trabalhando por sanções ao seu próprio país para tentar livrar o pai da cadeia de um processo, né, que está chegando na fase final. Então, eu diria que assim, a situação do Braga Neto é diferente da do Bolsonaro na medida em que os elementos, quando foi decidida a prisão do Braga Neto, estavam mais relacionados à conclusão das investigações para o processo. Para lembrar as pessoas aqui, o Braga Neto foi preso em dezembro. A Polícia Federal recém tinha concluído o inquérito pela tentativa de golpe de Estado. Não tinha ainda acontecido a denúncia, muito menos a instauração do processo no Supremo, que é o que está tramitando agora. Então, ali tinha a ver com a questão da obstrução de justiça, o que levava a crer que o Braga Neto estava tomando medidas para tentar impedir a verdade, impedir que os fatos fossem descobertos e até pressionar ali, via família, o Mauro Cid, que tinha que prestar depoimento ainda na Polícia Federal. Aqui a gente já está assim, quase 8 meses depois disso tudo. Então, esses depoimentos, o interrogatório dos réus que a gente assistiu no Supremo não tinha acontecido.
a possibilidade de pressão externa, né, era um outro cenário para quando o Braga Neto foi preso. O que está acontecendo agora com o Bolsonaro é outro inquérito. Aqui eu estou falando muito do ponto de vista legal, primeiro, tá? Para a gente entender. É outro inquérito, são situações posteriores. Agora, o peso dele ser um ex-presidente da República, de fato, é muito grande. E aí, o que tem de elemento concreto, né? Até a medida de decidir pela tornozeleira e não pela prisão. O que tem de elemento concreto do Bolsonaro em torno do Eduardo? Não tem como fazer as sanções ao Eduardo. Então, o monitoramento para a fuga, ele é uma medida que até, assim, do ponto de vista legal, me parece mais precisa nesse momento. E se você gastar o cartucho da prisão antes, né, vamos dizer assim, na prisão preventiva, você vai criar uma situação muito mais desgastante para o que a gente está vendo que vai acontecer, né, que é a condenação do Bolsonaro. Então, eu entendo que o ministro está tomando as medidas não só pela questão política, mas também do ponto de vista jurídico, para tentar serenar o momento da tensão. Sim. Era necessário tomar alguma medida. E se você pensar também, impedir pai e filho de se falar, tudo é um desgaste. E já tem todas essas sanções contra o Brasil. Então, o Alexandre de Moraes é frequentemente acusado de autoritário, de estar tomando medidas de maneira não legal, né? Então, tudo isso tem que entrar numa balança, né? Não é uma equação simples. Não é. Não é que eu esteja dizendo que eu sou contra a prisão do Bolsonaro. Eu acho que, com certeza, se tivesse sido num contexto em que não é um presidente da República, que não temos o país todo também, de algum jeito, jogado dentro desse... Porque é isso que eles estão fazendo com esse processo. Na medida em que estão até fazendo os Estados Unidos taxar o Brasil, né, os produtos brasileiros em 50% a partir de 1º de agosto, eles estão colocando todo o país e todos os brasileiros como consequência desse processo. Então, é tudo muito grave. Equilibrar tudo isso não é simples. Se fosse um outro processo com outro réu, não consigo nem imaginar uma sanção assim externa. Que outro réu teria esse poder, né, externo de fazer esse tipo de coisa? Então, é toda uma situação inédita. Mas, com certeza, por muito menos, um réu respondendo um processo criminal grave não iria aguardar em liberdade fazendo tudo isso, enfim, né, livre. Não iria continuar aguardando o processo, o fim do processo, em liberdade. Sem dúvida alguma, Ju, são várias questões que são colocadas. O ministro Alexandre de Moraes tem enfrentado diversas críticas. Essa questão que você colocou sobre a proibição de falar com o Eduardo Bolsonaro, até advogados dizendo, bom, numa relação de pai e filho não é colocada só essa questão que é muito maior, muito mais grave, que está ameaçando a soberania de um país, atacando a ordem econômica e política também pública, o Eduardo Bolsonaro, né, impactando setores produtivos do nosso país, agronegócio, indústria, enfim, é tudo muito grave. Então, ele teria um precedente do próprio Supremo Tribunal Federal, mas acredito que o Alexandre de Moraes esteja sendo parcimonioso, vamos dizer assim. Agora, eu quero que você conte, antes da gente avançar para o Eduardo Bolsonaro, que é muito importante também, como é que foi essa operação nos endereços ligados ao Jair Bolsonaro na sexta-feira, na casa dele, também na própria sede do PL. Como é que foi essa operação da Polícia Federal? Gabi, o que eu soube, né? Que por volta de 7 horas da manhã, a Polícia Federal chegou na casa do Bolsonaro para cumprir as medidas e também começou a cumprir no escritório do PL, na sede do PL, lá em Brasília, né? E também na casa do Bolsonaro em Brasília, que estou falando o tempo todo de Brasília. O Bolsonaro recebeu os policiais logo ali na porta, que leram para ele o mandado que eles precisavam cumprir. Em seguida, chegou a Michelle. Os relatos que eu recebi é de que, primeiro, a Michelle estava muito nervosa e foi muito tenso, e a Polícia Federal estava usando usando câmera, né, nas roupas, né, para ficar com tudo registrado. Soube também que
o conteúdo das câmeras só vai ser disponibilizado aos autos caso exista algum relato inverídico do que aconteceu. O momento inicial foi bastante tenso em torno disso. Michelle parece que reclamou muito durante a chegada dos policiais e todo mundo teve que ter muita paciência para lidar com essa situação. Depois, os policiais arrecadaram 2 celulares, né, do Bolsonaro, um que estava com ele, que estava de posse dele, outro que estava lá parecendo que era meio novo, quase como se ele estivesse esperando uma medida cautelar de poder, talvez, perder o celular e ter um outro à disposição. E aí, depois, começaram a fazer uma busca por documentos, armas, enfim. E aí, nisso, eles acharam metade de uma quantidade de dólares, né? Que o total é $14 mil e R$8 mil. Eles acharam metade desse dinheiro numa gaveta no escritório da casa e a outra metade estava na gaveta onde o Bolsonaro também guarda as cuecas. Essa foi uma informação que a gente trouxe na sexta-feira com exclusividade, no fim do dia, aqui no ICL. E arrecadaram mais alguns documentos. No meio disso também acharam os recibos que demonstram, e é isso que vai estar agora sob investigação nos próximos dias, que o Bolsonaro vinha sacando da conta dele de modo fracionado, porque o Bolsonaro aparentemente não sabe usar o Pix, né? Não sabe, não quer, tem alergia, enfim, né? A família Bolsonaro é dada ao dinheiro em espécie, gosta de andar com dinheiro vivo. E ele vinha sacando, e aí de modo fracionado também, isso é um outro aspecto que também é típico da família Bolsonaro. Então, não é que sacou $14 mil, entendeu? Sacou, sei lá, 30, 100, 500, entendeu? Nunca sacou, não sacou todo o valor. E aí, pela conexão do que a Polícia Federal está vendo, a grande parte do dinheiro sacado pode vir daquele Pix, daquela campanha que as pessoas fizeram de Pix em 2023 para ajudar ele a pagar as multas da eleição. E também é parte da suspeita da questão da tentativa de fuga, porque ele próprio, em depoimento para a Polícia Federal, falou que mandou para o Eduardo cerca de 2 milhões de reais para os Estados Unidos. Então, a busca, assim, depois dessa questão inicial... esqueci de falar do pendrive no banheiro, né? Calma, vou chegar nele também. A gente pode fracionar, porque é muita informação, né, Ju? Vamos fracionar aqui como saques do Bolsonaro, que é bastante coisa. Mas, enfim, foram arrecadados esses elementos. Na sede do PL, que eu sei que foram arrecadados alguns documentos. Depois, o Bolsonaro foi levado à sede do local onde você coloca a tornozeleira para fazer o monitoramento. E aí, depois ele deu aquela coletiva, enfim, que a gente transmitiu também, voltou para casa e ele tá agora proibido de falar com o Eduardo Bolsonaro, proibido de fazer visitas a embaixadas, proibido de usar as redes sociais. Então, tem uma série de proibições. Não é uma situação simples também, sabe, para o ministro Alexandre de Moraes decidir. Por isso também ele submeteu a decisão aos demais ministros da corte no plenário virtual para ter a união da própria corte em torno da decisão tomada por ele. Exatamente, isso também vai contra esses argumentos que aparecem nesses atos dos poucos bolsonaristas que foram para as ruas nesse final de semana. A gente agora há pouco falou no ICL Notícias primeira edição a respeito disso, a Heloísa Vilela até acompanhou o que teve lá em Brasília e foi uma quantidade muito pequena, mas uma das justificativas era essa, que o STF está sendo abusivo, o próprio Alexandre de Moraes, e também não dá para desprezar, para deixar de fora, que estavam pedindo prisão nessa altura do campeonato aqui no Brasil, depois de tudo que já aconteceu, 8 de janeiro, investigação que está em curso, fechamento do Supremo, enfim, uma naturalização absurda desse processo todo. Mas, Ju, você deu a deixa e tem muita gente perguntando aqui no nosso chat a respeito do pendrive. Então, vamos falar do pendrive, que foi encontrado no banheiro do Bolsonaro durante essa operação da PF. A Camila Marinho perguntou do Eduardo aqui, mas tem uma pergunta especificamente sobre o que foi encontrado. Marcelino Bispo pergunta, né? O que pode ter nesse pendrive? Se tem alguma informação a respeito disso? Eu li agora há pouco
de que a análise pericial a respeito do pendrive que foi apreendido já foi concluída. Li aqui na coluna do César Tralli no G1. Eu quero saber o que você tem de informação a respeito disso. Eu tenho informações muito parecidas, no sentido de que tem mais a questão do inusitado, de ter encontrado no banheiro, do que o pendrive tenha qualquer conteúdo assim, curioso. Bombástico, né? Que era o que a pessoa queria. Ou que tenha a ver, o imaginário, assim, né? O roteirista do Brasil nunca tá de brincadeira, ele sempre arruma a história. Agora, eu particularmente estou impressionada que as pessoas não param de falar desse pendrive. E, gente, o dinheiro foi encontrado na gaveta de cueca. Eu, particularmente, assim, ainda tô parada nesse detalhe, né? Que eu tenho que parar também, não quero ficar imaginando muito, não. Vamos poupar, né? Vamos nos poupar todo mundo também a pensar nesses detalhes. Mas para mim também foi uma das informações mais impactantes até. Agora, esse pendrive deixado ali de uma forma... Seria muito relapso da parte do Bolsonaro, que virou réu e já está quase terminando o julgamento agora no segundo semestre, ter um conteúdo assim que pudesse expor, né? O Bolsonaro, se bem que não dá para duvidar, né? Como se disse o roteirista do Brasil. Eu ia dizer exatamente isso. A gente não está podendo desperdiçar isso assim, não, porque cada pouco a gente descobre, bom, eles imprimiram plano de tentativa de golpe com previsão de assassinato, Sim. A quantidade de informação que tinha no próprio celular do Cid, nos demais computadores. Eles não são lá muito espertos dentro do Palácio da Alvorada, né? A certeza de impunidade era tão grande que eles deixaram muitos rastros de todos os crimes. Então, até nesse sentido, facilitaram para a acusação. Então, realmente não dá para desperdiçar, não dá para presumir que não vai ter nada, não. Mas, até o momento, a informação que a gente tem é de que não tem nenhum conteúdo relevante nesse pendrive. Exato. Também o que os investigadores dizem até o momento aqui é que é irrelevante esse conteúdo. Agora, outro ponto importante e que tem muita gente perguntando e que eu já queria trazer para você também, Ju, é a respeito das ameaças dos filhos do Bolsonaro. Acho que principalmente na figura do Eduardo Bolsonaro, que aparece nesse documento do Alexandre de Moraes. Mesmo depois dessas medidas cautelares contra o pai, ele continuou falando, talvez tenha dado até declarações mais graves do que antes, né? Então, a Camila Marinho pergunta quais medidas podem ser tomadas para parar com essas ameaças. Aqui também uma outra pessoa pergunta, por favor, pergunta para a Delpiva como um deputado que já assumiu abertamente, que viajou para outro país para buscar sanções às autoridades da sua nação para impedir o julgamento do pai, ainda não foi cassado. Enfim, muita gente pergunta a respeito disso. Eu quero perguntar a respeito da prisão, né? Por qual motivo não foi feito o pedido de prisão contra o Eduardo Bolsonaro? Tem implicações também políticas? Foi um cálculo também do Alexandre de Moraes, como a gente falava no começo da conversa, Ju? Acho que sim, Gabi. Até porque deputado federal precisa ser preso em flagrante. Tem uma série de questões legais para poder prender um parlamentar. Não é muito simples. Então, você tem que ter um flagrante configurado. E aí, nesse caso, você ia precisar de uma interpretação. E as provas, né? Eu acho assim... Do ponto de vista do que está acontecendo, né, tem um inquérito da Polícia Federal que apura como o Eduardo está tentando dar um golpe, né, novo, mais um. A participação dele, tanto na tentativa de um novo golpe, como da obstrução de justiça no processo de tentativa de golpe de 22. Então, todas essas ações do Eduardo estão sendo investigadas pela Polícia Federal num inquérito que foi aberto cerca de 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, que é também próximo a puros fatos da tentativa de fuga do Cid para Portugal, aquela história do passaporte. Não é simples prender um deputado, o flagrante fica, assim, difícil do ponto de vista de configurar, e aí ele está nos Estados Unidos, né? O desgaste da medida da tornozeleira já é grande.
todas essas outras medidas também, não poder falar do que foi aplicado ao Bolsonaro. E o que foi aplicado ao Bolsonaro tem uma questão mais direta e objetiva, e você vê um resultado mais concreto. Aplicar uma sanção ao Eduardo nos Estados Unidos pelo judiciário me parece pouco efetivo. O processo de cassação precisa correr na Câmara. Ele é um processo político, tem que passar na comissão de ética, ser aprovado em plenário, não dá para simplesmente tirar o mandato da pessoa. E o Eduardo tá cavando isso sozinho, na medida em que ele está nos Estados Unidos, a licença dele acabou, ele não pode renovar, e ele vai começar a ter um processo de falta. E aí, naturalmente, vai caminhar para esse momento da cassação do mandato do Eduardo. Então, eu acho que o cálculo todo está feito do que dava para se fazer. Não tem como prender o Eduardo nos Estados Unidos, né? Então, nesse momento, o que dava para fazer, para tentar constranger um pouco todas essas situações, conter essas pessoas, impedir uma fuga do Bolsonaro que estava ali sendo desenhada, foi feito. A gente tem uma cultura muito punitivista no Brasil com essa questão da prisão. Eu acho que a gente precisa olhar cada passo, né, e não ir com muita ansiedade em torno de vamos prender todo mundo. Vamos deixar essa investigação ser concluída. Foi muito melhor que a Polícia Federal concluiu tudo, e aí depois optou pela prisão preventiva do Braga Neto, por exemplo, do que simplesmente prender o Braga Neto até antes da conclusão do inquérito. Então, há uma cautela que é preciso ter dentro de um processo que é tão delicado, que inclusive implica o Brasil externamente, né? Deveria ser só um processo criminal em torno de algumas figuras que tiveram um papel muito importante na política nacional. Mas eles estão colocando o Brasil numa situação difícil, sobretudo nos Estados Unidos. Então, cada passo dado precisa olhar para todas essas situações. Não é mais só uma questão jurídica. Mesmo que o Supremo, de modo algum, me parece, que vá se sentir intimidado por qualquer coisa, nem pela revogação dos vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que começou a acontecer desde a semana passada. O processo vai correr. E o Bolsonaro, muito provavelmente, vai ser condenado, porque existem provas para isso, muitas, inúmeras. Então, é só deixar o curso das coisas, né? Eu sei que está todo mundo muito tenso e preocupado em ver outro episódio de impunidade do Bolsonaro, porque já são muitos ao longo de 30 anos. Mas o processo do Poder Judiciário está acontecendo, gente. Tanto é que o Bolsonaro está sendo monitorado agora por tornozeleira. E olha quantas coisas aconteceram antes, até que se decidiu para isso, né? Então, assim, tem que ter paciência. Esse processo é um processo muito delicado. E existem muitas pessoas radicais ao redor do Bolsonaro, tanto próximas como, enfim, apoiadores mais distantes. Não vamos esquecer do 8 de janeiro, nem do homem que cometeu suicídio com explosivos na frente do Supremo Tribunal Federal, do ataque com o caminhão em dezembro de 22, o ataque à Polícia Federal. São muitos os ataques com caráter terrorista. Então, a gente precisa ter serenidade ao longo desse caminho. Sem dúvida alguma. Reforçando aqui, a gente está ao vivo nesse Em Detalhe de segunda-feira, então a gente está recebendo muitas mensagens aqui comentando. Esse é um assunto que gera muito debate, né? Isabel Campos dizendo, quando ele colocar o pé no Brasil, pode se decretar. Enquanto estiver fora, vai ficar feio não conseguir cumprir uma decisão judicial. Kécio Castro também falando sobre bloquear as contas do Eduardo Bolsonaro. Enfim, o pessoal aqui comentando bastante a respeito disso. Acho que para a gente fechar, Ju, a gente tem esse minuto final, eu quero te perguntar qual é a margem que a defesa do Bolsonaro tem para recorrer dessa história, porque ela disse, vamos dizer assim, né, aquela declaração de praxe, que foi pega de surpresa, que acha que foi muito
não vou me lembrar exatamente a palavra que o advogado de defesa do Bolsonaro usou, mas que as medidas foram muito além do que deveria ter sido, né? E também o quanto daqui para frente isso altera o processo. Na verdade, ele resguarda o rito processual do julgamento do 8 de janeiro, né? A gente deve ter a mesma previsão que já estava dada ali por volta de setembro, outubro, ter a conclusão e tendo essas medidas cautelares, resguardando o processo e garantindo que o Bolsonaro vai cumprir e acompanhar até o final. Eu até estava olhando aqui enquanto você estava olhando uma mensagem de uma fonte, estava me certificando de um outro detalhe. A gente já tem maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? O plenário virtual acaba por agora, para manter todas as medidas. Então, Exato. Para a defesa, sobrou quase nada. Eu acho até que a defesa está desnorteada, tanto com o que o Eduardo está fazendo. Eu falei isso um pouco na sexta-feira. Existe uma divisão dentro da defesa, né? O Celso Vilardi é um advogado muito conhecido no Supremo Tribunal Federal, numa atuação como criminalista há muito tempo. Ele estava tentando fazer uma atuação mais técnica do processo. E fica se batendo o tempo todo com os radicais ao redor do Bolsonaro. E que estão fazendo esse processo externo, né? Pressionando por ataques ao país. Então, há uma briga e uma divisão muito grande. Como é que o Celso Vilardi vai chegar lá para o Alexandre de Moraes e dizer: ministro, veja bem, o senhor está exagerando, botar a tornozeleira no meu cliente, ao mesmo tempo em que o próprio ministro, por estar fazendo o papel dele, tem o visto dele revogado nos Estados Unidos, os familiares do ministro, os outros ministros da Suprema Corte, e o presidente dos Estados Unidos resolve taxar o Brasil, os produtos brasileiros em 50% por causa do processo, dizendo que é por causa do Bolsonaro. Então, tipo assim, a defesa não tem mais nada assim para poder alegar em termos de perseguição. Quem está sendo perseguido é o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, os brasileiros. Então, assim, a defesa está desnorteada em torno do que efetivamente consegue discutir ali no processo. É muito complexo. Eles já entenderam há algum tempo que a saída é política, que eles têm que tentar, de algum jeito, arrumar essa anistia, e eles vão ficar ali tentando. Só que eu não vejo nenhum cenário, até porque a cada momento as coisas só se agravam, não tem um espaço para eles pensarem uma anistia. Inclusive, estas ações recentes dos Estados Unidos para cima do Brasil estão sepultando qualquer caminho político até dentro do Congresso. A população está demonstrando a insatisfação com essa medida. Só vai ter um cenário diferente se, por acaso, no ano que vem, alguém do grupo vencer a eleição. Mas até lá, não tem caminho. Ju, muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui junto com você. Queria dizer que a audiência ficou aqui junto com a gente, bombou como sempre, quando você está aqui. Muito obrigada e em breve eu tenho certeza que a gente vai ter novidade também para trazer. Um beijão. Com certeza, e é sempre um prazer estar aqui no Em Detalhes. E muito feliz de estar com você para explicar tudo isso para a nossa audiência. A gente volta em qualquer oportunidade para trazer mais informações, se aprofundar nos assuntos. Um beijo para todos vocês. Obrigada, Ju. Obrigada também à nossa audiência, que foi muito participativa aqui. Li todas as mensagens, acompanhei junto com vocês. E quero te convidar, nesse domingo, agorinha, a gente vai ter, no dia 27 de julho, o nosso ICL Eterno. Aqui no N1 e no N2, a gente trouxe até uma caixa de novidades com spoilers, para você poder ter uma ideia desse pacote de novidades que a gente vai anunciar. Vai ter novidade no jornalismo, no âmbito internacional, talvez, na educação também, entretenimento. Então, vai juntando essas pecinhas que você pode ter uma ideia, mas é muita coisa.
coisa, isso eu posso garantir para você que está nos acompanhando agora, que a gente nunca anunciou tanta novidade de uma vez só. Então vai lá em detalhesicl.com.br, coloque seu e-mail que você não vai se arrepender, é online, gratuito, e você recebe o alerta aí no seu e-mail quando você se inscreve aqui no nosso link que está na nossa tarja, para você que está me acompanhando em vídeo e também você que me ouve em detalhesicl.com.br. Agora a gente tem na sequência o Mercado Investimentos, depois o Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes de segunda a sexta-feira também, na verdade todos os dias, em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. Dia 27 de julho, eu vou anunciar para vocês o novo e revolucionário capítulo do ICL. As universidades vão entrar em pânico. As empresas de streaming vão perder o sono. As empresas de educação não vão saber o que fazer. E o povo brasileiro vai celebrar de alegria, porque vem aí o projeto mais revolucionário que já foi apresentado até hoje no campo da educação, jornalismo e entretenimento. Vocês não podem perder esse anúncio. Você e sua família vão poder eternamente fazer parte desse novo ICL. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. O mar do conhecimento, o conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia, livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.